noite. Havendo o número legal de vereadores e sob a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 23ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da legislatura 2017-2020, às 19h06. Iniciaremos com os assuntos ligados ao expediente. Atas. Ata da 22ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de agosto de 2020. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura desta ata. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco esta ata em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Não havendo orador, coloco esta ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro a ata da 22ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de agosto de 2020, aprovada por unanimidade dos presentes. Iniciaremos com os expedientes recebidos do prefeito. Projeto de lei, ofício número 339 de 2020. Ofício 339 de 2020. Nazaré Paulista, 19 de agosto de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, iniciando por cumprimentá-la, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município de Nazaré Paulista e da outras providências, sendo que se apresenta, valemos-nos do ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 319 de 2020 dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Nazaré Paulista e da outras providências. Tem o presente projeto de lei enviado para apreciação dos nobres vereadores o objetivo de instituir o Sistema Único de Assistência Social no município de Nazaré Paulista. A Lei Orgânica da Assistência Social prevê a repartição de competência entre os entes conforme os artigos 12, 13, 14 e 15 para a consecução dos objetivos da assistência social e ainda nos artigos 5º, 6º, 8º, 10, 11, 16 e 30, estabelece normas essenciais à implementação do Sistema Único de Assistência Social e à oferta de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Especificamente no artigo 11 da LOAS, estabelece que as ações socioassistenciais nas 3 esferas de governo realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução de programas em suas respectivas esferas, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Observa-se que os estados, municípios e Distrito Federal são dotados de auto-organização que se manifesta na elaboração das constituições estaduais, leis orgânicas e leis ordinárias ou complementares. Destaca-se que a auto-organização do ente permite os demais aspectos da autonomia federativa, sobretudo a autolegislação que tutelará as diversidades regionais, dando-lhe tratamento adequado às necessidades específicas e adaptando as peculiaridades da região às competências que lhe cabem no âmbito da assistência social.
Quanto aos estados, o caput do artigo 25 da Constituição Federal prescreve que estes se organizam e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição Federal, enquanto os municípios regem-se pelas leis orgânicas, observados os princípios das Constituições Federal e Estadual, nos termos do caput do artigo 26 da Constituição Federal. Nesse sentido, é de fundamental importância a regulamentação da política pública de assistência social pelos demais entes federados, a fim de alcançarmos a concretude deste direito fundamental. Ademais, vale destacar que o Pacto de Aprimoramento do SUAS do quadriênio 2014-2017, aprovado por meio da Resolução número 18, de 15 de julho de 2013, do Conselho Nacional de Assistência Social, destinado à gestão municipal, prevê com prioridade a adequação da legislação municipal ao Sistema Único de Assistência Social, tendo como meta a atualização ou instituição por todos os municípios de lei que dispõe acerca do respectivo sistema. Esclarece-se que o Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social, aprovado pela resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, possui força cogente, com fulcro no inciso 2º do artigo 18 da Lei Orgânica de Assistência Social. Portanto, é de observância obrigatória pelos entes federados. Destaca-se que a presente orientação fundamenta-se no arcabouço normativo que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social, observando a Constituição Federal e as competências administrativas e legislativas constantes da Lei Orgânica de Assistência Social, na Política Nacional de Assistência Social e na norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social. Destaque a orientação aos municípios sobre regulamentação do Sistema Único de Assistência Social foi pactuada no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite, por meio da Resolução número 12, de 4 de dezembro de 2014. Visando dar integral cumprimento ao Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social e ao disposto no artigo 18 da Lei Orgânica de Assistência Social, encaminho o projeto de lei do Sistema Único de Assistência Social de Nazaré Paulista, que foi devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, para que seja encaminhado à deliberação do Poder Legislativo. Desta forma, sendo certo o manifesto interesse público, contamos com a colaboração dos senhores vereadores na apreciação e aprovação do projeto. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para elaboração de pareceres. Ofício número 341 de 2020. Ofício 341 de 2020, Nazaré Paulista, 20 de agosto de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, iniciando por cumprimentá-la, sirvo do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre: cria um crédito adicional suplementar no valor de R$30.000, com fulcro no que dispõe o artigo 16, parágrafo 3º, e artigo 47 da Lei Orgânica do Município de Nazaré Paulista, combinado com o artigo 186 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicito a Vossa Excelência regime de urgência para apreciação do projeto de lei. Tal matéria demanda urgência em decorrência da necessidade de abertura de crédito adicional suplementar, conforme justificativo a seguir. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 320 de 2020. Dispõe sobre: cria crédito adicional suplementar no valor de R$30.000. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito do Município de Nazaré Paulista, faz saber
no uso das atribuições conferidas pela lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar um crédito adicional suplementar, artigo 41, inciso 1º e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320 de 64, no valor de R$ 30.000, na seguinte unidade orçamentária. 06. Saúde e Saneamento. 0601. Fundo Municipal de Saúde. 10.304.05. 2035. Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. Vigilância Sanitária. 33.90.30.05.303. Material de consumo. 206. No total de R$ 30.000. Artigo 2º. O valor acima será coberto com anulação da seguinte dotação: 06. Saúde e Saneamento. 0603. PAC, Programa Sistema de Saúde da Família. 10.301.05. 2038. Manutenção do Programa Saúde da Família. 33.90.30.05.301. Material de consumo. 221, no valor de R$ 10.000. 33.90.39.05.301. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 223, no total de R$ 20.000. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 17 de agosto de 2020. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Justificativa. Tem o presente projeto de lei enviado para apreciação dos nobres vereadores o intuito de obter autorização legislativa para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 30.000. Faça necessária a criação do referido crédito adicional especial para o custeio e manutenção de material permanente junto ao setor de vigilância sanitária do município de Nazaré Paulista, que vem atuando contra grandes demandas relacionadas ao enfrentamento do Covid-19. Desta forma, diante da emergência de saúde pública de importância internacional, ocasionada pela pandemia decorrente do Covid-19, e sendo certo o manifesto interesse público, contamos com a colaboração dos senhores vereadores na apreciação e aprovação do projeto supracitado. Sem mais para o momento, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para elaboração de pareceres. Ofício número 342 de 2020. Ofício 342 de 2020. Nazaré Paulista, 20 de agosto de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores. Iniciando por cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre cria crédito adicional suplementar no valor de R$ 468.589, com fulcro no que dispõe o artigo 16, parágrafo 3º e 47 da Lei Orgânica do Município de Nazaré Paulista, combinado com o artigo 186 do Regimento Interno da Câmara, solicito a Vossa Excelência regime de urgência para apreciação do projeto de lei. Tal matéria demanda urgência em decorrência da necessidade de abertura de crédito adicional suplementar, conforme justificativa a seguir. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 321 de 2020 dispõe sobre cria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 468.589. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito do município de Nazaré Paulista, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar um crédito adicional suplementar, artigo 41, inciso 1º, e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei 4.320 de 1964, no valor de R$ 468.589, na seguinte unidade orçamentária. 06. Saúde e Saneamento.
0601, Fundo Municipal de Saúde, 10.122.05.2050, enfrentamento da emergência Covid-19. 33.90.30.05.312, material de consumo, 309, no valor de R$300 mil. 33.90.39.05.312, outro serviço de terceiro pessoa jurídica, 315, no valor de R$100 mil. 44.90.52.05.312, equipamento e material permanente, 318, no valor de R$ 68.589. Artigo 2º. O crédito acima será coberto com transferência a fundo em enfrentamento da emergência Covid-19. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 20 de agosto de 2020. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Justificativa. Tem o presente projeto de lei enviado para apreciação dos nobres vereadores o intuito de obter autorização legislativa para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 468.589. Faz necessário a abertura do referido crédito adicional suplementar para melhor remanejamento das finanças públicas do município, a fim de possibilitar transferência de repasses através do Fundo Municipal de Saúde a serem destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Covid-19. Desta forma, diante da emergência de saúde pública de importância internacional ocasionada pela pandemia do Covid-19 e sendo certo o manifesto interesse público, contamos com a colaboração dos senhores vereadores na apreciação e aprovação do projeto supracitado. Sem mais para o momento, reiteramos votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Ofício número 343 de 2020. Ofício 343 de 2020. Nazaré Paulista, 20 de agosto de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, iniciando por cumprimentá-la, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre cria um crédito adicional especial no valor de R$100 mil. Conforme no que dispõe o artigo 16, parágrafo 3º e 47 da Lei Orgânica do Município de Nazaré Paulista, combinado com o artigo 186 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicito a Vossa Excelência regime de urgência para apreciação do projeto de lei. Tal matéria demanda urgência em decorrência da necessidade de abertura de crédito adicional especial, conforme justificativa a seguir. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 322 de 2020. Dispõe sobre cria um crédito adicional especial no valor de R$100 mil. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito do Município de Nazaré Paulista, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar um crédito adicional especial, artigo 41, inciso 2º, e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320 de 1964, no valor de R$100 mil, na seguinte unidade orçamentária: 06, Saúde e Saneamento, 0601, Fundo Municipal de Saúde, 10.302.05.1036, aquisição de veículo, móveis, utensílios e equipamento, Hospital Municipal, 44.90.52.02.302, equipamento e material permanente, no valor de R$100 mil. Artigo 2º. O crédito acima será coberto com anulação da seguinte dotação: 06, Saúde e Saneamento, 0601, Fundo Municipal de Saúde, 10.301.05.1034, aquisição de veículo, móveis, utensílios e equipamentos, Unidade Básica de Saúde, 44.90.52.02.302, equipamento e material permanente, 182, no valor total de R$100 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 20 de agosto de 2020. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para elaboração de pareceres.
Ofício número 344 de 2020. Ofício 344 de 2020. Nazaré Paulista, 20 de agosto de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, iniciando por cumprimentá-la, sirvo do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre: cria um crédito adicional especial no valor de R$ 363.936. Com fulcro no que dispõe o artigo 16, parágrafo 3º e 47 da Lei Orgânica do Município de Nazaré Paulista, combinado com o artigo 186 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicito a Vossa Excelência regime de urgência para apreciação do projeto de lei. Tal matéria demanda urgência em decorrência da necessidade de abertura de crédito adicional suplementar, conforme justificativo a seguir. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 323 de 2020. Dispõe sobre: cria um crédito adicional especial no valor de R$ 363.936. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito do Município de Nazaré Paulista, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar um crédito adicional especial, artigo 41, inciso 2º e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Federal 4.320 de 64, no valor de R$ 363.936, nas seguintes unidades orçamentárias: 06, Saúde e Saneamento, 0601, Fundo Municipal de Saúde, 10.122.05.2050, Enfrentamento da Emergência Covid-19, 33.50.43.05.312, Subvenções Sociais, valor de R$ 300 mil. 06, Saúde e Saneamento, 0601, Fundo Municipal de Saúde, 10.122.05.2053, Programa Saúde na Escola, Enfrentamento da Emergência Covid-19, 33.90.30, 05.312, Material de Consumo, no valor de R$ 40 mil. 33.90.36, 05.312, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, no valor de R$ 3.936. 33.90.39, 05.312, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, no valor de R$ 10 mil. 33.90.52, 05.312, Equipamento e Material Permanente, no valor de R$ 10 mil. Artigo 2º. O crédito acima será coberto com transferência fundo a fundo em enfrentamento da emergência Covid-19. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 20 de agosto de 2020. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para elaboração de pareceres. Ofício número 345 de 2020. Ofício 345 de 2020. Nazaré Paulista, 21 de agosto de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, iniciando por cumprimentá-la, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre: altera a redação do artigo 17 e do inciso 3º do artigo 27 da Lei Municipal 79, de 24 de agosto de 1971. Altera a redação do inciso 3º do artigo 73 da Lei Municipal número 258, de 13 de dezembro de 1993, e da outras providências. Sendo que se apresenta, valemo-nos do ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 324 de 2020. Dispõe sobre:
altera a redação do artigo 17 e do inciso 3º do artigo 27 da Lei número 79, de 24 de agosto de 1971, que altera a redação do inciso 3º do artigo 73 da Lei Municipal número 258, de 13 de dezembro de 1993 e da outras providências. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito do município de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 17 da Lei Municipal 79, de 24 de agosto de 1971, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. As vias principais e secundárias deverão ter declividade máximas de 15% e declividade mínima de 0,4%. Artigo 2º. Altera o inciso 3º do artigo 27 da Lei 79, de 24 de agosto de 1971, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 3º. Nos loteamentos, desmembramentos e condomínios de lotes da área de expansão urbana, a área mínima dos lotes dos terrenos será de 600 metros quadrados, sendo a frente mínima de 12 metros lineares. Artigo 3º. Altera o inciso 3º do artigo 73 da Lei Municipal 258, de 13 de dezembro de 1993, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 3º. O coeficiente de aproveitamento não poderá ser superior a 10,0 da área central da cidade, na área central da cidade e no bairro do Vicente Nunes, permanecendo o coeficiente de 1,5 para os demais bairros. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a consolidar a Lei Municipal número 79, de 24 de agosto de 1971, com as alterações da presente lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de suas publicações, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 21 de agosto de 2020, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Passaremos para os expedientes recebidos dos vereadores. Projeto de lei número 317 de 2020. Nazaré Paulista, 19 de agosto de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, apresento à consideração de Vossa Excelência e dos demais vereadores o presente projeto de lei que dispõe sobre denominação de via pública no bairro Vicente Nunes, de Estrada Gerson Neto. Certo de que a propositura merecerá total aprovação de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Homero Aparecido de Moraes, republicanos. Projeto de Lei 317 de 2020 dispõe sobre denominação de via pública que especifica no bairro Vicente Nunes de Gerson Neto. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a atribuir denominação de Estrada Gerson Neto à atual estrada sem nome localizada no bairro Vicente Nunes. Tem seu início na altura do KM 075, lado direito da Estrada Municipal Onofre Godoy, no sentido cidade-bairro. Latitude 23 graus, 9 minutos, 0,59 segundos.
e longitude de 46 graus, 23 minutos, 40,45 segundos. E segue por uma extensão de 550 metros lineares até o seu final, possuindo largura de 5 metros, tendo em suas confrontações do lado direito e do lado esquerdo com áreas particulares. Parágrafo 2º. Nas placas indicativas deverá constar a inscrição Estrada Gerson Neto. Artigo 2º. As despesas da presente lei correrão por conta das verbas próprias consignadas em orçamento. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Nazaré Paulista, 19 de agosto de 2020. Vereador Homero Aparecido de Moraes, Republicanos. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para elaboração de pareceres. Projeto de lei número 318 de 2020. Nazaré Paulista, 20 de agosto de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente, tenho a honra de submeter por intermédio de Vossa Excelência a apreciação dessa egrégia Casa de Leis, projeto de lei que dispõe sobre denominação de próprio municipal e da outras providências. Certo de que a propositura merecerá total aprovação de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fábio Alexandre Silveira, vereador progressista. Projeto de lei número 318 de 2020. Dispõe sobre, autoriza a atribuir denominação à própria municipal que especifique e dá outras providências. Estabelecimento Municipal de Ensino, creche e pré-escola, vereador José Veríssimo de Moraes. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista aprova e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a atribuir denominação de estabelecimento municipal de ensino, creche e pré-escola, vereador José Veríssimo de Moraes, o estabelecimento de ensino localizado à Rua Acre, sem número, Jardim Monte Verde, bairro do Mascate, zona urbana, na cidade de Nazaré Paulista e estado de São Paulo. Parágrafo único. Nas placas indicativas e comemorativas deverão constar a inscrição Estabelecimento Municipal de Ensino, creche e pré-escola, vereador José Veríssimo de Moraes. Artigo 2º. O abaixo assinado solicitando a denominação e a certidão de óbito do homenageado ficam fazendo parte integrante desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das verbas próprias consignadas em orçamento. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Nazaré Paulista, 20 de agosto de 2020. Vereador Fábio Alexandre Silveira. Justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, tenho o presente projeto de lei a finalidade de autorizar a denominação de estabelecimento municipal de ensino que está sendo construído no Jardim Monte Verde, bairro Mascate. A denominação sugerida pelos moradores do bairro recai em homenagem ao senhor José Veríssimo de Moraes, pai dos senhores Mário Veríssimo de Moraes e José Eugênio de Moraes, doadores da área do imóvel onde está sendo construído o estabelecimento. José Veríssimo de Moraes nasceu em Nazaré Paulista a 9 de junho de 1905 e faleceu no dia 11 de março de 1982. Zé Veríssimo, como era conhecido, prestou relevantes serviços à comunidade nazareana, não só quando exerceu a vereança, que ocorreu no período de 1942 a 1972, mas em toda a sua vida. Tinha um carisma muito grande, principalmente da população rural, por isso tornou-se um político de grande expressão em nosso município. Foi um grande proprietário de terras no bairro do Mascate. O loteamento Jardim Monte Verde encontra-se localizado em área que pertencia à sua fazenda. A homenagem que ora se presta é uma maneira justa de homenagear um respeitado pai de família, dedicado, um político respeitado e, acima de tudo, um grande nazareano. Assim, Senhora Presidente e nobres vereadores, após todas essas breves considerações,
Espero que o presente projeto de lei receba apoio unânime dos nobres pares. Atenciosamente, Fábio Alexandre Silveira, vereador. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para elaboração de pareceres. Passaremos para os pareceres. Parecer número 512 de 2020. Parecer 512 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 316 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida no dia 21 de agosto de 2020 para analisar o relatório 512 de 2020, de autoria da vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, ao projeto de lei 316 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, que dispõe sobre: altera a redação do inciso 2º do artigo 1º da Lei Municipal 1025 de 2013, que denominou vias públicas municipais no bairro Mascate, e dá outras providências, para denominar Rua Fortaleza e Rua Juazeiro do Norte. A vereadora apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, e quanto ao mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório pelos demais membros da comissão, este foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereador Célio Aparecido Pinheiro, como membro. Passaremos para os requerimentos. Requerimento número 113 de 2020. Requerimento número 113 de 2020. Requer ao prefeito municipal informações sobre as dívidas do município. Requeremos à mesa, após ouvido do outro plenário e dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo com urgência as seguintes informações. Primeiro, qual o montante da dívida do município de curto prazo? Segundo, qual o montante da dívida do município de médio prazo? Terceiro, qual o montante da dívida do município de longo prazo? Quarto, qual o montante da dívida ativa? Qual o montante de dívida do município com precatórios? 5. Qual o montante da dívida ativa do município? Justificativa. Temos recebido muitos questionamentos através das redes sociais perguntando se o município possui dívidas de curto, médio e longo prazo, como ocorre com outros municípios do país. Como não temos essas informações para responder esses questionamentos, é que estamos requerendo ao chefe do Executivo Municipal as informações acima. Nazaré Paulista, 21 de agosto de 2020. Vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, PSD. Coloco o requerimento número 113 de 2020 em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Pela ordem, presidente. Com a palavra do vereador Jefferson. Boa noite a todos aqui presentes, aos que acompanham o trabalho dessa casa pelas redes sociais e aos nobres vereadores. Solicitei à casa esse requerimento ao Executivo, não só por questão de estarmos também perguntando, como se tratar também do nosso dever de saber essas informações, porque se trata do nosso papel como legislativo e fiscal do Executivo, termos isto registrado em um documento nessa casa. Então, o motivo qual pedi para a elaboração desse requerimento e peço o apoio de todos os vereadores para que tenhamos isso registrado nessa casa. Somente, presidente. Mais alguém? Coloco o requerimento número 113 de 2020 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o requerimento número 113 de 2020, de autoria do vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, aprovado por unanimidade. Requerimento número 114 de 2020. Requerimento número 114 de 2020.
requer ao prefeito municipal informações sobre servidores municipais afastados para concorrer às eleições municipais. Requeremos à mesa, após ouvido do outro plenário dispensado as formalidades regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo com urgência as seguintes informações: envio de relação contendo nome e cargo dos servidores municipais que pediram afastamento para concorrer às eleições municipais de 2020. Temos recebido muitos questionamentos através das redes sociais, perguntando se o total de servidores municipais que se afastaram para concorrer às eleições municipais de 2020. Como não temos essas informações para responder esses questionamentos, é que estamos requerendo ao chefe do Executivo Municipal informações acima. Nazaré Paulista, 21 de agosto de 2020. Vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, PSD. Coloco o requerimento número 114 de 2020 em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Pela ordem, presidente. Com a palavra do vereador Jefferson. Novamente estive solicitando um requerimento, tanto por questão, temos funcionários públicos que se afastaram, e a população às vezes nos pergunta, cadê esse funcionário, não está mais trabalhando, está andando para cima e para baixo, mas não. Temos uma lei federal, qual o funcionário tem que se afastar. Então, às vezes nos pergunta, a gente não sabe, a gente que ainda não foi registrado, a gente não sabe quem ainda são os pré-candidatos que estão aí para registrar sua candidatura, tendo até 2 vereadores que estão afastados já por motivo dessa lei. Então, só para a gente ter já para respondendo o pessoal, às vezes acha que o pessoal está parado sem fazer nada, não, a pessoa está afastada por causa da lei que existe. Somente, presidente. Mais alguém? Com a palavra do vereador Luiz Carlos Cicinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Também tenho meu apoio quanto ao requerimento, mas eu só gostaria de comentar que lá onde publica os atos oficiais lá do prefeito, lá na prefeitura, está lá estampado uma portaria que o prefeito fez afastando todos os funcionários. Então, em 2 minutos, qualquer pessoa vai lá e tira uma cópia daquela e fica sabendo do assunto. Só para título de esclarecimento. Boa noite e muito obrigado. Mais alguém? Coloco o requerimento número 114 de 2020 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro o requerimento número 114 de 2020, de autoria do vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, aprovado por unanimidade. Passaremos para as indicações. Indicação número 701 de 2020. Indicação 701 de 2020. De autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, Progressistas. Que indica ao prefeito municipal que solicite ao setor responsável que faça a higienização frequente do velório municipal. Indicação 702 de 2020. De autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a manutenção e substituição da sustentação do velório municipal. De acordo com o inciso 4 do artigo 168 do Regimento Interno, destina o restante do tempo desse expediente para o uso da tribuna em tema livre. E lembro aos senhores vereadores que desejarem falar, que seja pela ordem, observando seu limite regimental de até 10 minutos para cada orador. Não havendo orador, declaro encerrado o expediente. Passaremos agora para a ordem do dia. Pela ordem. Pois não. Queria fazer um requerimento verbal para que os projetos 320, 321, 322 e 323 de 2020, até por sua importância, né, que se trata da Covid-19, fosse colocado na ordem do dia, incluso na ordem do dia, para a primeira e segunda votação. Consulto os senhores vereadores sobre a inclusão desses projetos. Sendo assim, suspendo a sessão por 15 minutos para a elaboração de pareceres.